Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula do equilíbrio do corpo rígido para a turma de Mecânica Básica e Engenharia Eletrônica. Essa é a aula número 7, certo? Esse capítulo 5 é novo, né? Nós temos várias missões aqui no capítulo, mas nessa aula a gente vai desenvolver as equações de equilíbrio, mostrar o que é o diagrama do corpo livre para o equilíbrio e começar a resolver problemas, tá? Inicialmente apenas em duas dimensões, sem cargas distribuídas. Tá? Então, capítulo 5 começando agora. Quais são as condições de equilíbrio para o corpo rígido? Vamos lembrar que o corpo rígido é um corpo que a distância entre dois pontos é fixa, quer dizer que ele nunca se deforma. Tá? Dessa maneira, a parte de deformação dele não precisa estudar. Essa parte que vai estudar é a disciplina de resistência dos materiais. E aí, o corpo rígido com dimensões, né, ele pode transladar e girar, né? Ele pode transladar assim, né? Sempre que a orientação do corpo não muda, qualquer movimento que eu fizer é translação. Agora, se a orientação do corpo mudar, isso aqui é a rotação. Tá certo? Então, tenho 2 graus de movimento, dois movimentos diferentes, tá certo? E aí, se eu começar a fazer a soma das forças, como eu fazia antes, tá? Vou pegar aqui um corpo rígido, somar as forças em várias forças atuando aqui, externas, né? Mas eu não sei fazer isso, eu sei fazer forças em uma partícula, né? Capítulo 3. Então, eu vou pegar uma partícula aqui, tá? Uma partícula pequenininha aqui. Vou ver as forças que agem nela. Então aqui eu somo todas as forças, tem uma resultante externa e uma resultante interna. As forças internas são aquelas forças que mantêm o corpo coeso, né? Mantêm o corpo ligado. E aí, quando eu for somar essas forças para todas as partículas do corpo, tem que somar tudo isso. Além disso, tem que dizer que isso aqui tem que dar zero, por quê? Porque o corpo está em equilíbrio, certo? Somando para todas as partículas, analisando de fora, essa soma das forças internas é zero, porque elas acontecem aos pares, né? Ação e reação, né? A força de atração para manter o bloco unido, né? E se eu só olhar de fora e somar tudo, isso aqui se cancela. Então só sobra esta parcela. E esta parcela igual a zero, nós vimos no outro capítulo, não é suficiente para manter o corpo em equilíbrio. Isso aqui apenas impede a translação, mas não impede a rotação. Tá certo? O que causa a rotação é o momento. Então o momento vai atuar na força interna e na força externa, que é RI vetor FI e RI vetor F1I. Tá certo? Isso também tem que ser zero. Tá? Acontece que quando eu somar para todas as partículas do corpo, os momentos das forças internas dão zero, né? Não é possível que uma força interna faça o corpo girar, tá certo? Sozinho. De repente está aqui uma batata, ela gira sozinha, não tem isso, como acontecer isso, né? Então, por quê? Porque elas acontecem aos pares, esses momentos eles se cancelam. Só sobra então a somatória dos momentos das forças externas, tá certo? Então é esse que tem que ser feito nulo para poder impedir a rotação. Isso aqui, em relação a um certo ponto O, a gente soma todos os momentos, que é a soma de R vetorial F, e aí isso aqui tem que ser zero. Então essas duas equações é que garantem o equilíbrio do corpo rígido. Tá? E são duas equações em 3 dimensões. Se eu separar em coordenadas cartesianas, eu vou ter aqui 6 equações. Né? 3 para a força e 3 para o momento. Tá? Então em 3D, pessoal, em 3D o equilíbrio do corpo rígido são 6 equações com 6 incógnitas. Tá? Porém, em 2 dimensões, só tem força em x e força em y. E o momento, só tem momento no eixo z. Né? Então fica assim, né? Só tenho 3 equações, que são as equações que você tem usado lá no capítulo 4, mas você não iguala a zero. Tá? Agora tem que igualar a zero para poder ter o equilíbrio. Tá certo? Então, nesse capítulo aqui agora, nessa aula, nós só vamos estudar em 2 dimensões. Então, só tem essas 3 equações.
Soma das forças em x igual a zero, soma das forças em y igual a zero, soma dos momentos em relação a algum ponto qualquer também é zero. Tá bom? São 3 equações, só posso ter 3 incógnitas. Tá? Entretanto, eu posso ter outras equações. Eu posso usar 2 pontos de momento e somar uma força, ou no eixo x ou no eixo y. Ou, se eu quiser, eu posso escolher 3 pontos diferentes do momento. Tá? O que eu não posso é ter mais do que 3 equações. Em 2 dimensões, eu só posso ter 3 equações, tá certo? Beleza? Bom, qual é a grande novidade desse capítulo? A grande novidade assim gigantesca, é o diagrama de corpo livre. Tá certo? Agora, não é mais que nem lá o capítulo 3, que você pega o pontinho em equilíbrio, coloca no centro do sistema XY. Não. Agora você tem que desenhar o contorno do corpo, tá? Desenha o contorno do corpo livre. E você também desenha nesse mesmo desenho que você faz do contorno, você faz um sistema de eixo XY. Tá claro? Bom, aí você tem que marcar as forças que agem. Força peso, força normal, força de tração, força elástica da mola, força de atrito. Essas forças não são desenhadas no sistema. Você tem que desenhar, tá? Mas o mais importante agora são as chamadas reações de apoio. Tá? Reações de apoio. Todo o corpo tem que estar apoiado em algum lugar, pessoal. Nenhum corpo fica flutuando no ar. Tá? Quando você apoia o corpo em algum lugar, você força esse lugar. Você força, tipo, eu estou apoiando aqui nessa mesa, estou forçando a mesa para baixo. A mesa me responde com uma força para cima, me sustentando. Tá certo? Então, os apoios aplicam forças de reação no corpo livre. Você tem que desenhar essas forças. Como, professor? Sabendo o tipo de apoio. Como que eu vou saber? Olhando o desenho. Tá? Veja bem, eu vou mostrar aqui 3 exemplos. Primeiro exemplo, isso aqui é um rolete. Tá? Então, a viga apoiada no rolete. O rolete permite que você ande na horizontal. Mas ele não deixa o corpo afundar, então ele não permite que você ande na vertical. Também permite que o corpo gire, só que você gera esse corpo para lá, eu consigo, ele não está preso aqui, né? Não está soldado. Então, a reação de apoio é na direção que não é permitido o movimento, que não é permitido o movimento no eixo vertical, porque não pode afundar. Então, o apoio responde com uma força para cima, tá? Então, presta bem atenção. Olhe bem. O exercício vai vir assim. Tá certo? Você tem que desenhar o contorno do corpo e você tem que marcar a força de reação do apoio. Isso é você quem faz. Isso é chamado DCL. Só que existem vários tipos de apoio. Tá? Do começo agora você vai ter que ficar olhando a tabela, mas depois você tem que ir acostumando, porque de tanto que você faz exercício, você vai ver como é que são os principais, esses 3 que eu vou mostrar agora. O segundo tipo de apoio mais usado é o pino ou articulação. Repare que o pino permite que você gire, tá? Mas ele está preso no chão, aos parafusos. Aqui é vista de frente e vista de lado, tá? Então, você não pode andar em X. Está preso no chão. Você não pode andar em Y. Então, o pino tem 2 reações. Reação em X e reação em Y, tá? Então, a força que ele aplica é uma direção desconhecida, com um ângulo desconhecido. Isso aqui na forma polar, né? O melhor método de reescrever essa reação é colocando 2 componentes, x e y. Não pode andar em x, não pode andar em y, mas pode girar. Então não tem reação de momento. Quando o corpo não pode girar, tem uma reação de momento, tá certo? Não é o caso aqui. Professor, por onde que eu desenho isso aqui? Você pode desenhar ao contrário aqui, contra x e contra y. Você sabe, só tem que dar a resposta certa. A resposta tem que ser uma força com a direção. A resposta desses exercícios são as reações de apoio com umas flechinhas indicando o sentido. Tá?
eu sempre chuto a favor do eixo. Porque depois, se der positivo, a resposta é a favor do eixo. Se der negativo, a resposta é contra o eixo. Tá certo? Não tem problema. Por exemplo, esse aqui é outro também muito famoso, que é o engaste. O engaste, você vem aqui e chumba na parede, concreta. Então, meu amigo, você não pode fazer nada aqui. Você não pode andar em X, você não pode andar em Y, você não pode girar. Tá? Então, nós temos três incógnitas. Né? Uma em X, e uma em Y e um momento. Ele chutou aqui o momento negativo. Eu não faria isso. Eu chutaria o momento anti-horário, que é positivo. Eu sempre chuto reações positivas, tá certo? Esse tipo é o mais restritivo de todos, porém é o mais fácil. Porque como tem três incógnitas, as três já estão aqui. Não pode ter mais que três. Não pode ter um engaste e um pino, por exemplo. Daria 4. Tá? Não pode. Então, quando tem 3, é muito fácil. Na equação de x, você já acha fx. Na equação de y, você já acha fy. Na equação do momento, você já acha o momento. Isso aqui também é bem fácil, esse exercício aqui. Mas, esses três aqui são os mais importantes, tá? E veja, vou retomar. Se o exercício mostra isso, você, no DCL, você é o trabalho seu. Tem que fazer isto. Você tem que saber de antemão que um pino reage com uma força X e uma força Y. Se o exercício te mostra um engaste, você tem que fazer o DCL mostrando essas três reações. Porque você sabe que o engaste tem uma reação em X, uma em Y e uma de momento. Tá? Cada apoio tem a sua reação. Você tem que conhecer os apoios e desenhar depois no DCL as reações, tá? Enquanto você não conhecer todos eles, você pode fazer olhar a tabela. Mas numa prova presencial você não pode olhar a tabela nenhuma. Você tem que saber de cabeça, tá? Tá claro isso, pessoal? Isso é muito importante que você entenda. Tem aluno que demora para entender isso, que é impressionante. O cara tem que saber como que reage um apoio. Se você não souber, você não faz o exercício. Não faz. E o pior, isso aqui, lá em Resmate, eles vão assumir que você já sabe fazer isso. Tá? Então ele pede para você dimensionar o tamanho do parafuso aqui do pino, para resistir à força cortante. Quem que é a força cortante? É a resultante dessas duas forças. Tem que fazer Pitágoras aqui. O que você tem que fazer? Pegar essa viga, pegar toda a carga, resolver o equilíbrio e achar a força resultante aqui. Ele não vai fazer isso. Ele já vai dizer assim, olha, a força resultante aqui é tanto, então vamos dimensionar esse pino. E aí na prova, ele não vai falar isso. Ele vai dizer, olha, a carga está aqui, dimensiona o pino. Aí você tem que fazer a carga, você tem que fazer as equações de equilíbrio, você tem que achar as reações de apoio, você tem que calcular essa força. Mas aí você não entendeu isso em mecânica, você tomou pau em mecânica e você não vai saber fazer em resmate. Por isso que tem tanta reprovação em resmate. A pessoa não aprendeu mecânica. Tá certo? Na resmate, o pessoal já acha que você sabe resolver equilíbrio. Então, você tem que aprender isso aqui. Senão você, na outra matéria para frente, você vai entrar pelo cano. Tá certo? Bom, aqui eu tenho uma relação, né, de tipos de apoio. Né? O primeiro apoio mais simples é a corda, que é a tração. A corda sempre puxa o corpo, tá certo? Um segundo tipo de apoio é a haste leve. A haste leve é como se fosse uma corda dura. Essa aqui pode puxar ou empurrar, tá? Mas sempre na direção da haste. Aqui também, sempre na direção da corda. Você pode então puxar ou empurrar. Você chuta, tá? Se der negativo, você chutou errado. Aí você tem a resposta certa. Depois, o rolete. O rolete apoia em cima de uma superfície. É só força normal. Então a relação de apoio é perpendicular à superfície. Mas tem rolete que é preso numa guia, né? Então ele pode estar sendo puxado ou empurrado, eu não sei.
A reação continua sendo perpendicular à superfície. Só que eu não sei se é para cima ou se é para baixo. Aí você chuta uma, se dá negativa, porque você chutou errado, você responde com a outra direção na resposta. O balancinho é muito usado em civil, né? Balancinho, ele é aquele que se muito apoio de ponte, é balancinho. Que é tipo João Bobo, né? Ele pode balançar para um lado. Né? Você dá uma porrada no João Bobo, ele vai e volta, né? Então ele é aquele balancinho que ele pode andar em X, tá? Mas ele não pode andar em Y. Então o balancinho também é a reação do tipo normal, perpendicular à superfície. E aqui, quando você tem apoiado na superfície sem atrito, isso aqui é puramente normal, né? Perpendicular à superfície. Aqui tem o apoio de uma guia. O corpo corre numa guia, preso numa barra. Tem dois tipos desse apoio aqui. Primeiro é quando tem um pino. Quando eu tenho um pino, essa barra pode girar. Tá? Beleza. Então, na linha da guia, você pode andar à vontade, mas perpendicular à guia você não pode andar. Então aqui a reação é perpendicular à guia. Só que eu não sei se é para cima ou se é para baixo. Aí você chuta uma delas, e aí se der positivo, você chutou certo, se der negativo, você responde com o sentido contrário. Depois, eu tenho o pino, a articulação, que é o que você já viu, né? Não permite movimento nem X nem Y, tem duas incógnitas, tá certo? Depois eu tenho a guia com uma barra engastada. Essa barra aqui não tem pino, está engastada, está soldada aqui, tá? Então essa aqui pode correr aqui, tá? Mas não pode andar em X, perpendicular. Como está engastada, ela também não pode girar. Não pode girar, então tem um momento aqui, tá certo? Esse tipo de apoio aqui é mais difícil de ser encontrado, tá? Ele é mais raro, tudo bem? Depois, finalmente, o engaste, que você já conhece, né? Não pode fazer nada. Não pode andar em X, nem Y, nem girar. Você tem três incógnitas aqui. Aqui ele chutou certo no momento. Quer dizer, chutou certo, chutou de uma maneira que eu gosto. Então, essa aqui são a tabela das reações e você tem que se acostumar com elas, tá certo? Em 3D, pessoal, tem outras reações de apoio ainda, que vocês vão aprender, tá? Daqui a 2 aulas. Então, enquanto o que você tem que fazer? Você tem que olhar o exercício, reconhecer, né? Ah, é um rolete. Então, quando eu for fazer o DCL, eu faço uma força perpendicular à superfície, tá certo? Você tem que reconhecer o rolete, saber como ele reage para você poder desenhar isso aqui. Isso aqui quem desenha é você, pessoal. Tá? Isso aqui quem desenha é você, tá? Então, se eu estou aqui nesse cursor aqui, com esse pino articulado aqui, eu vou desenhar, esse aqui é o corpo livre, eu vou desenhar aqui o corpo livre, eu não desenho mais nada. Veja bem, o DCL é só o esboço do corpo livre, eu não desenho mais nada. Não desenho essa haste, não desenho nada disso. Não desenho só o corpo livre. Como que a haste reage? Perpendicular à haste. Faço uma força aqui perpendicular. Tá certo? Como é que o engaste reage? Ah, engaste não permite nenhum movimento. Então eu vou fazer um esboço do corpo livre e vou colocar aqui as forças que o engaste faz. Essa parte é você quem faz. Se você não conhecer a tabela, você não entender a tabela, você não faz essa parte. É impossível, tá certo? Então você tem que andar com essa tabela junto com você o tempo todo até você ter familiaridade e não precisar mais usar ela. Tá claro? Aqui alguns exemplos de reação de apoio. Por exemplo, esta aqui é um cabo de uma ponte. O que o cabo faz? O cabo puxa, né? Aqui nesse caso aqui, ele puxa isso aqui para lá. Tá? E a direção da força é a direção do cabo. Tá certo? Esse aqui é um balancinho, ó. Olha o balancinho aqui, ó. Tá vendo como ele é encurvado aqui embaixo? É um balancinho de uma ponte. Parece ponte ferroviária. Então, conforme dilata aqui a coisa, ele vai para lá, vai para cá, tá certo? Então esse balancinho permite que você gire, tá? Não fique tão fixa a estrutura. As estruturas, pessoal, não podem ser muito rígidas, muito presas, tá? Porque tem tremores de terra o tempo todo, tremores da carga, caminhão, trem, essas coisas. Com carga, estruturas muito rígidas começam a sofrer forças de desgaste, né? E aí
rapidamente a estrutura é corrompida, tá certo? Temos aqui outros exemplos, por exemplo, esse aqui é uma viga de concreto, pré-moldado, né? Você tem um apoio aqui de um pilar, que tem um dente, aí você apoia a viga nesse dente. Aqui é só contato, encostou, só força normal para cima, tá certo? Esse aqui, pessoal, é uma passarela, olha uma articulação aqui. A articulação permite que não ande em X nem em Y, mas permite que isso aqui gire, né? Então essa passarela aqui está solta, tá? O que é bom, né? Porque ela, quando passa o caminho embaixo, ela vibra, e aí ela pode vibrar e voltar ao equilíbrio. A passarela só não cai porque está presa nas extremidades. Você prende ela lá na escada que sobe, prende na escada que desce, e ela fica presa lá. Mas aqui no meio ela não está presa, porque ela tem que vibrar para poder dissipar energia, tá? Esse aqui, por exemplo, é o piso de um tablado, né? E aqui você vê que é tudo engastado. Aí você apoia o tablado aqui, piso de madeira, né? Tá certo? O livro, pessoal, o livro tem muitos exercícios assim. Ele mostra uma foto, tá? Para você ficar entusiasmado, né? Para você ver que, na verdade, os exemplos que a gente pega é tudo dia a dia, né? Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um modelo idealizado. O cara vai lá, bate uma foto disso aqui, tá? Tem uma viga aqui apoiada aqui, tem 3 cargas aqui, né? Então ele faz esse modelo aqui, ele fez esse modelo aqui, ó. Ele vai lá, mede as distâncias, mede A, mede B, mede C, mede D, faz um modelo aqui, como aqui não pode ir para trás, vai dizer que aqui é um pino, e aqui é uma articulação, ou aqui é um pino e aqui é um rolete, é um balancim, então. Tá certo? Isso aqui então é um modelo idealizado disso aqui. Tá claro? Por exemplo, aqui nós temos uma grua, né? A pessoa vai aqui dentro, talvez para fazer um bombeiro, uma filmagem, não sei, uma manutenção, né? Então você vai lá, bate foto, mede tudo isso aqui e faz um modelo, tá? Então aqui é uma articulação, isso aqui é uma coisa hidráulica que empurra para cima, tá? Aqui você vai ter um peso, aqui é o centro de massa da grua, sem esse peso. O corpo rígido aqui, por exemplo, é só isso aqui, ó. Não entra essa parte, essa aqui você só desenha a parte, só desenha a força que esse pistão faz. Também não entra o apoio, você desenha a força que o apoio faz. Então, isso aqui é chamado de modelo idealizado, quer dizer que você sai de uma situação real para fazer o exercício. Aí fica mais interessante, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, ele pede para você fazer o DCL, tá? Veja bem, eu tenho só uma força externa, que é 1.200. Mas ele deu o peso, a massa da viga. Quanto que é a massa da viga? 100 kg. Opa, se ele deu a massa da viga, eu tenho então a força peso da viga, que não é mostrada, mas você tem que desenhar. A pergunta é, onde você desenha? Bom, isso é um retângulo uniforme, não é isso? Ó, viga uniforme. Então você foi bem no ponto médio, tá certo? E aí você fala assim, como é que ela está presa? Você tem que vir aqui e identificar isso aqui. Identificar isso aqui. Para mim, isso aqui é um engaste. Então eu tenho que fazer 3 reações. Uma em X, uma em Y e uma no momento. Porque ele não pode andar em X, não pode andar em Y e não pode girar. Então ficaria assim meu DCL. Ó. A força de 1.200. A força peso no meio da viga. E as reações em X, Y e momento. Tá? Ele resolveu colocar o X para fora aqui mesmo. Você que sabe. Eu não gosto de fazer isso. Veja bem. De novo, eu vou falar para você, já falei isso uma vez, né? Que o DCL é um tipo de coisa que se fazia antigamente para mandar para o calculista, tá? Então o DCL tem que ser completo, não pode faltar. O cara não vai ter acesso a essa coisa aqui, ele vai ter acesso só a essa figura. Então se o calculista olha a figura, ele fala, bom, tenho que achar essas 3 incógnitas, aqui estão as minhas distâncias. Então você tem que marcar
no DCL todas as distâncias. Você tem que marcar no DCL as forças conhecidas. Então aqui você não pode escrever P. Se eu escrever P aqui, o calculista acha que você não sabe o P, ele vai falar assim, isso aqui tem 4 incógnitas, não consigo resolver. Então, você tem que colocar os dados numéricos que foram dados, você tem que escrever aqui no DCL. Distâncias, ângulos, tudo tem que constar aqui. Não pode faltar nada. Porque o calculista, ele vai olhar esse DCL e fazer a conta. Ele tem que ser completo. Depois que você fez o DCL, você não pode olhar de novo o exercício. Tem que olhar só o DCL. Tá certo? Essa é o espírito da coisa. Tá certo? Por exemplo, aqui. Desenhe o diagrama de corpo livre da alavanca de pé mostrada na figura. O operador aplica uma força de 20 libras no pedal, gerando uma deformação de 1,5 polegadas na mola. Já bem, eu fiquei olhando isso aqui um tempão para entender o que estava acontecendo aqui. Aí que eu fui ver, né, entender, não sei se você já viu isso, mas eu demorei para ver, que isso aqui é uma bota, tá certo? Então o cara faz uma força aqui, isso aqui está preso aqui nesse ponto A, você puxa para baixo, você pisa, esse ponto B vem para trás, deve ser um freio. Quando você tira a bota, essa mola aqui puxa de volta para dar na posição inicial, tá certo? Então, num exercício desse, o livro te dá um modelo. Isso aqui é uma situação real, o modelo está aqui. Ó. Então está aqui, o modelo está aqui, o corpo livre. Ó, o corpo livre é esse bumerangue aqui. Tá? Ele é preso no ponto A, está aqui. Uma articulação, pino. A força que a bota faz é 20, está aqui. Ele mediu aqui, tem 5 polegadas. Ele mediu aqui e viu que tem 1 polegada aqui, 1 polegada e meia aqui. Tá certo? Então agora você tem que fazer o DCL. Ele não deu a massa do corpo, nem o de massa. Então isso aí não quer dizer que não tem massa. Tá? Você esquece a força-peso. Tá? Então, pessoal, o que eu desenho aqui? Eu desenho somente, só em mais nada. Só o corpo livre. Quem é o corpo livre? É esse bumerangue aqui. Tá certo? Desenho só isso aqui. E desenho todas as forças que ele sente. Tá? Todas as forças que ele sente. Então, vai ter a força de 20 para baixo. Aqui é um pino, vai ter reação em X e reação em Y. O que a mola faz? A mola puxa o corpo para fora. A mola puxa, né? Então aqui você vai ter uma força da mola para lá. E esse pistão que ele faz também puxa. Então vai ter uma força do pistão para cá. Então está aqui meu DCL. Tá? A força de 20. As reações de apoio. A força da mola, que ele falou que é 30 aqui agora, mas não sei, não estava anunciado, mas ele falou que é 30. E a força que esse pistão faz aqui, pistão puxa. E, muito importante, as distâncias, senão o calculista não sabe calcular os momentos. Pronto. Aqui eu tenho um DCL completo, daqui eu posso calcular as equações de equilíbrio. Tá certo? Um exemplo. Pescar a ideia. Por exemplo, isso aqui, ó. 2 tubos lisos com uma massa de 300 kg cada são suportados pelos seguradores de um trator, conforme mostrado na figura. Desenhe o diagrama de corpo livre para cada tubo isoladamente e para ambos os tubos em conjunto, formando um sistema de corpos rígidos. Tá certo? Então, o cara tem que me dar um modelo. Isso aqui é uma foto, tem que ter um modelo. O modelo que ele deu é esse aqui. Ó. Tá? Aqui está o segurador do trator. Então, o pessoal está só encostado. Tá? E tem o peso, né? Só encostado, então é tudo força normal, tá certo? Como é que é a força normal? Perpendicular à superfície. E aí, quando eu desenhar os tubos separadamente, tem a força de contato aqui, né? B empurrar para baixo e A empurrar B para cima, tá certo? Então, fazendo o DCL do corpo A, tá certo? Ele chamou essa normal aqui de T, perpendicular à superfície. Chamou essa normal aqui de F, perpendicular à superfície. Tem o peso do cilindro no centro de massa. Esse cilindro de cima faz uma força para baixo aqui, comprimindo A. Tá aqui. Tá certo? Então essa é o DCL do corpo A,
Marca as distâncias, 0,35 aqui que é o raio, tá certo? A força-peso é conhecida, tá aqui, tá? Tem que descrever ela. Aqui ele deu esse 30, aqui também vai ser 30, aqui também vai ser 30, e aqui também vai ser 30. Então já deu os ângulos, tá certo? Deu a força-peso, e agora tem que achar as incógnitas, tá certo? E aí, nesse caso, eu tenho 3 incógnitas, né? Dá para achar? Dá, porque eu tenho 3 relações. Tá certo? Aí tem aqui o corpo B de cima. O que é o corpo B de cima? Tem essa força de contato aqui. E a força que A empurra B para cima, que é essa aqui. Essa é igual a esse R aqui. Só que é ação e reação, tá certo? E a força-peso dele, que está aqui. Tá certo? E a pergunta é, o que aconteceria se eu tivesse os dois juntos? Se você tivesse os dois juntos, você não teria só a força de contato, o R. As outras estão lá. Tem a normal aqui. Tem duas normais aqui encostadas. Tem os dois pesos. Mas aqui, essa força do meio aqui, ela sumiria, porque ação e reação, se você trata os dois juntos, elas desaparecem. É chamada força interna. Ela não interessa. Tá certo? Então seria mais fácil resolver o sistema por aqui. Tá certo? E aí depois que você resolveu por aqui, você pode tentar voltar para cá. Você já sabe T, já sabe F, você encontra esse R aqui. Tá certo? Esse é um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, tem um outro exemplo aqui, que é uma... Esse negócio que parece que é feito... me parece que é em cima de uma torre de um... Como é que chama aquelas coisas que tem no mar? De petróleo lá. Plataforma de petróleo. Tá? Tem uma torre e tem um cara que fica aqui assim de vez em quando, que ele vai lá em cima medir não sei o que. Então tem um cestinho aqui. Ó, tá? Então eu vou lá e vou medir tudo isso aqui, né? Porque isso aqui é uma foto, tem que medir as coisas. Então eu vou lá medir. Então tem aqui um modelo. Então tem o cestinho. A corda faz um ângulo de 70. Seria as medidas do cestinho aqui. E aqui é o centro de massa. Isso aqui tem 200 kg de massa. Tá? O que eu não sei? Eu não sei a tração da corda. E eu não sei as reações. Isso aqui é um pino, né? No pino A. Então meu DCL vai ser como? Duas reações no pino A, x e y. A força-peso para baixo. E a tração na corda. Então, reação, isso aqui é uma DCL. Aí você vai lá e resolve as equações de equilíbrio. Soma as forças em x, soma as forças em y, escolhe um ponto para somar os momentos, tá certo? Então, o DCL é esse aqui, tá? Pessoal, por enquanto, eu estou mostrando como faz o DCL. O DCL é importantíssimo, importantíssimo. Essa aula aqui é preciosa, é a mais importante, uma das mais importantes do semestre. Tudo o resto daqui para frente é só equilíbrio. Se você não saber resolver equilíbrio, você está na roça. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Agora nós vamos fazer várias em sequência. Por exemplo, isso aqui, como é que é? Ora, isso aqui é um pino. Tem duas reações aqui. X e Y. Aqui, não falou nada, não tem escrito Mi aqui, tem escrito Mi? Não. Não falou nada, então isso aqui é uma superfície lisa. Então aqui é a força de contato, 90 graus. Né? A força normal. Então DCL fica como? DCL fica assim. Tá certo? Aqui é 30. Aqui as reações no pino, x e y. Aqui é a força, né, de 200. E aqui é a reação perpendicular. Tá? Sempre que você tem a perpendicular à superfície, pessoal, se você tem o ângulo da superfície, você só inverte os catetos. Então a perpendicular vai ser, em vez de 3 em x, 3 em y. Em vez de 4 em y, 4 em x. Isso aqui é a perpendicular. Tá? É uma força normal. Então, esse cara aqui, você desenha esse DCL aqui. Tá? Veja bem, você tem que fazer isso, tá? Isso aqui não é dado. Você, a partir disso, você desenhou isso. Você está entendendo que você tem que fazer isso, tá? Você que faz isso. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho duas barras, porque isso aqui é um pino, tá certo? Só tem esforço nessa barra. Essa barrinha aqui não tem nenhum esforço atuando. Então isso aqui é o chamado elemento leve de ligação.
Então a força está nessa direção aqui, ó, nesse ponto B. Ou está para cima ou está para baixo. Você pode escolher. O corpo rígido, então, na verdade, é esse cara aqui. Isso aqui é um pino, tem duas reações. Aqui tem um momento externo atuando. Pode ser alguém esteja virando aqui assim, não sei. Tem um motorzinho aí, não é mostrado. E aqui no ponto B eu tenho um elemento leve de ligação. Então aqui você tem que ter uma força na direção desse 30 graus aqui, desse elemento. Que pode estar subindo ou descendo. Você é quem sabe. Tá? Então aqui está o DCL. Duas reações no ponto A, porque é um pino. E a força aqui no ponto B de reação. Tá certo? Esse elemento de ligação puxando então para cima. Pode escolher isso. Só para também poder dizer que está empurrando para baixo, você que sabe. Tá? E aqui é o movimento externo aqui. Então esse aqui é o DCL disso. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui é aquele engaste lá que é meio raro de acontecer. Como é que reage esse engaste aqui? Você pode correr à vontade aqui. Mas, por exemplo, aqui em A, você não pode andar assim. Então aqui tem uma reação na direção dessa barra. Pode ser para cima ou para baixo. Não sei se está puxando ou empurrando. E essa barra não pode girar, pessoal. Porque isso aqui é um engaste. Não tem pino aqui. Então aqui tem uma reação de momento. Além disso, tem esse momento externo e tem esse ponto de apoio. Quando você apoia em algum lugar, mesmo que for uma quina, é sempre perpendicular à barra. Então aqui, ó. Se for uma quina, é perpendicular à barra. 90 graus aqui. Então, aqui está o DCL. Ó. Então aqui, você vai ter, ó, desenho só esse corpo, mais nada. Aqui, ó, só o corpo, mais nada. Aí você pode botar o eixo de XY, por exemplo, acompanhando o corpo. Beleza? Aqui eu tenho duas reações, uma na direção da barra e o momento. Tá aqui. O momento externo está aqui. E aqui está a força perpendicular à barra, BY. Tá certo? Então, novamente eu falo. Isto é o exercício. Isto você constrói. Tá? Isto não é dado. Isso aqui é a primeira etapa na resolução do exercício. Você não pode fazer um problema de equilíbrio sem fazer o DCL. Não dá certo. Não dá certo. Você pode tentar fazer uns mais simplesinhos de tudo, mas não dá certo. Tá? Esse aqui, por exemplo. Isso aqui chama-se treliça. A treliça é uma estrutura que ela é vazada. Tá vendo? Mas ela se comporta como se fosse rígida. E ela é rígida. Então ela se comporta como um corpo sólido, maciço, mas ela não é. Por isso que ela é importante. Porque ela economiza peso, né? Ela faz uma estrutura ficar de pé sem você ter que gastar muito material. Então você pode pensar que tudo isso aqui, esse triângulo inteiro, é um corpo fechado. Tá? Eu tenho duas forças aqui externas e aqui eu tenho um pino e um rolete. Como é que reage? O pino são duas forças e o rolete é perpendicular à superfície. Então fica assim, ó, o pino, duas forças, e o rolete perpendicular à superfície. Tá certo? Ele chutou aqui contra x, eu não faria isso, eu chutaria a favor de x. Eu sempre chuto a favor dos eixos, para depois se dar negativo, eu sei que é contra o eixo. Tá certo? Essas forças internas aqui, tem força interna aqui, você vai estudar isso mais para frente. Tá? No momento não importa. Tá? Mas se você olhar de fora, a resultante delas é nula. Tá? Portanto, então, agora aqui, pessoal, é a primeira exercício de verdade. Vou ter que resolver inteiro, tá? Vamos lá, então. Determine as componentes horizontais e verticais das reações de apoio para a viga com o carregamento mostrado na figura. Despreze o peso da viga nos cálculos. Tá, então o peso da viga não é necessário. Eu tenho aqui, reconhece esse cara? Reconhece esse? Dá para perceber que eles não são iguais? Não são iguais, tá certo? Então o que eu faço? Primeiro passo, faço um esboço do corpo rígido. Esboço. Já marco os pontos aqui. A, B, C aqui, D,
Já marco as cotas. Essa aqui também, essa cota. Desenho a força externa, são 3. E agora desenho a reação de apoio. Esse cara é um pino. Ah, como que eu sei que é um pino? Nossa, estava assim a força. Desculpa, pessoal, só um minutinho. Como que eu sei que esse cara aqui é um pino? Ora, olha aqui, ó, os parafusos que prendendo ali no chão. Tá certo? Um pino. Tá? Esse cara não tem parafuso nenhum, ó. Superfície arredondada. Isso aqui é um balancinho. Como é que reage o balancinho? Força para cima. Só perpendicular à superfície. Como é que reage o pino? Duas forças, X e Y. Então tá aqui, ó. Duas forças, X e Y, no pino. E uma aqui no balancinho, vertical. Aqui eu já rebati aqui essa força aqui. Tá? E aqui está a força no ponto D. Todas as medidas estão aqui. Todos os valores estão aqui. Eu sou o calculista. O que eu percebo? Que eu não tenho AY, que eu não tenho BY, que eu não tenho BX. Então são 3 incógnitas, dá para resolver. Primeira equação. Vamos somar tudo em X. O que você tem aqui? Ó, 600 cosseno menos BX. Ele chutou aqui para dentro, tá? Então já achou o valor de BX. O valor de BX dele deu positivo. Quer dizer que ele chutou certo. Então é para cá mesmo que é a resposta. Tá? Vamos somar as forças em Y. Eu tenho então a Y. Primeiro é o seguinte. Na verdade é o seguinte, ó, deixa eu já falar para você. Problemas com articulação, pino. A primeira vai ser mais rápido, né? A primeira equação sempre é do momento. Tá? Você faz o momento no pino. Porque aí você já mata duas variáveis aqui. Já mata duas variáveis. Porque, não, quer dizer, já mata, você esconde as variáveis. Então, por exemplo, se você somar os momentos no ponto B, o BX e o BY não aparecem, nem esse 200 aqui, porque não tem braço, né? Então, eu vou fazer o momento com essa força, com essa força e com essa força aqui. Né? Com essa e com essa. Tá certo? E aí, quando eu somar tudo, essa aqui é a única que eu não sei. Eu já acho o valor dessa. Tá certo? Então agora aqui, se eu somar um momento em B, eu vou ter então 100 vezes 2 no ponto B. Gira anti-horário positivo. 600 seno, o braço é 5, gira horário positivo. 600 cosseno, né? O braço é essa coisa pequenininha aqui, 0,2, ele gira horário negativo. Tá aqui. E faltou esse A aqui, né? O livro cortou aqui, tá? Faltou dizer o seguinte, ó. Essa força A gira para lá, que é horário, ela é negativa e o braço dela é 7. Eu conheço tudo isso aqui, só não conheço esse A. Então achei o valor de A. Tá? Agora, se eu somar as forças em Y, eu já sei o valor de A. Tem que menos esses 600, menos o 100, menos o 200 e mais o BY. Daí, somando tudo, eu acho o BY. Tá certo? Então, pessoal, essas equações aqui, eu olho aqui no DSL para resolver elas, para montar e resolver. Tá certo? Então, é essencial que o seu DSL esteja correto. Não pode faltar nenhuma força, não pode faltar nenhuma distância. Tá certo? Beleza? Mais um exercício. Por exemplo, isso aqui. Ó. A corda mostrada na figura suporta uma força de 100 libras. Circula e circunda uma polia, sem atrito. Determine a força atrativa sobre a corda em C e as componentes horizontal e vertical da reação no pino em A. Aí você fala assim, puxa vida, mas aí quem é o corpo livre aqui? É a corda ou é o disco? Tá certo? A corda ou o disco? Bom, se você fizer só a corda, pessoal, tem uma força de contato aqui
com o disco. Essa força aqui é uma força distribuída de difícil avaliação. E o disco vai sentir essa corda aqui. Se eu fizer só o disco sozinho, vai ter essa força que a corda faz também, que é uma força distribuída de difícil avaliação. Então, eu estou na roça aqui, como é que eu vou fazer? A resposta, eu vou fazer os dois juntos. Tá? Se eu fizer a corda e o disco juntos, qual que é o problema? Eles são um corpo só. Então a corda não pode deslizar em cima do disco. Então, para você poder usar essa solução, você tem que admitir que o sistema não tem escorregamento, ou que a corda não desliza sobre o disco. Tá? Em geral, os sistemas são feitos para não ter esse deslizamento mesmo, né? Tá certo? Então, se eu fizer os dois juntos, aí fica fácil, porque eu vou ter aqui uma força de 100 para baixo, outra força para cá T, aqui duas reações no pino, e só, tá certo? Marquei o raio da polia, marquei o ângulo aqui, tá certo? Tá. A polia que ele fala que é sem atrito é aqui no pino, né? Tá? Agora, em geral, pessoal, uma corda, se você não tem a massa dessa polia, você não tem perda de energia aqui, né? Então, essa corda que tem 100 aqui, continuaria tendo 100 aqui. Então, aqui também seria 100, que é uma corda só, tá certo? Se a polia tem uma massa razoável, então você perde um pouco aqui no caminho, aqui vai ser um pouco menos que 100. Mas ele nem deu a massa da polia, então nem tem, tá certo? Então aqui, ó, só você fazer o sistema XY. Como é que fica em X? Menos AX, tá certo? Mais T seno 30. Como é que fica em Y? Mais AY menos 100 menos T cosseno 30. Tá certo? E o momento? Se eu somar o momento em A, tá certo? Momento em A, esse 100, o braço é meio. E esse T aqui? O braço também é meio, porque quando ele tangenciar aqui, ó, aqui também é meio. Então, se eu somar os momentos aqui no ponto A, o 100 vezes meio é anti-horário, positivo. E o T vezes meio vai gerar horário negativo. Ora, cancela aqui, o T é igual a 100. Então, a gente já sabia que esse T aqui era o mesmo, né? Tá? Se aqui é 100, aqui também é 100, tá? Agora, e a reação em X? Aí vai ficar menos AX mais T seno 30. Então, AX é 50. E a reação em Y? Vai ficar Y menos 100 menos T cosseno 30. Então, a Y deu 187, tá certo? Então, essas são as forças que o pino aqui sente, dessa tá? Essa polia. Então, tá aqui, ó. Eu tenho, então, achei o T, achei o AX e achei o AY. Resolvido. Esse cara aqui, por exemplo, como é que faz essa força? Como é que eu vou resolver? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um corpo rígido, preso por um pino em A. Tem uma força aqui de 60 para baixo. Aqui um momento externo de 90. Veja bem, quando você tem um momento externo, você já soma ele direto na equação do momento. Ele já está pronto. Você não multiplica ele por nada, tá certo? Ele está pronto. Beleza? Isso aqui vai girar, né? Você percebe que ele gira, mas quando ele encostar aqui, ele para. Aí fica parado e travado aí, tá? Aqui vai ter uma força então de reação. Isso aqui é um apoio simples, né? Tipo um balancinho, um rolete, vai fazer uma força para baixo aqui, tá certo? Então, esse corpo rígido, a gente vai desenhar como? Como é que vai ficar o desenho dele então? Vai ficar só o esboço dele, só o esboço dele. Aqui é a força perpendicular, tá certo? Aqui são a reação em X e Y, tá certo? Que é o do pino. Aqui é a força externa. E aqui é o momento externo, tá certo? Esse problema aqui já caiu em várias provas. O pessoal errou, porque
dizia que o NBX é NB cosseno 30. Está errado, né, pessoal? Porque essa força normal aqui, ela é perpendicular a essa barra. Tá? Perpendicular a essa barra. Se a barra faz 30 com a horizontal, uma força perpendicular a ela vai fazer 30 com a vertical. Tá? Você pode conferir aí. Tá? Então, a barra faz 30 com a horizontal, mas uma linha perpendicular à barra vai fazer os mesmos 30 agora com a vertical. Não pode esquecer disso, né? Quando eu faço, isso aqui são ângulos complementares. Quando eu falo lá para você pegar o triangulinho e trocar os lados, os catetos, né? Quando tem uma linha vertical, é esse mesmo princípio aqui. São ângulos complementares, tá? Se uma força, se uma linha faz 30 graus, se uma barra faz 30 graus com o eixo X, uma linha perpendicular a ela vai fazer 60 com o eixo X, tá? Que é um ângulo complementar. Beleza? Para ver isso, basta você fazer aqui, ó, uma linha paralela aqui. Vai ser 30 aqui embaixo, porque são alternos e internos, e vai ser 60 aqui em cima. Tá certo? Porque é 90, né? Isso aqui. Bom, feito o DCL, eu vou somar agora as forças. Soma em X, soma em Y e os momentos. Como eu tenho pino, é mais vantagem eu somar logo os momentos. Se eu somar logo os momentos, eu já vou encontrar essa força NB. Tá? Já vou encontrar ela. Somando os momentos então no ponto A, que é o pino, eu vou ter então o 90 que está anti-horário, então é negativo. Já está pronto, tá? O 60 para baixo, o braço é 1. Vai gerar também horário negativo. E esse NB aqui, que é 90 graus, então o braço é isso aqui, né? Que é 90 graus já. E vai gerar anti-horário, positivo. Daqui então eu tiro que o NB vale 200 newtons. Já achei o NB. Tá? Agora, eu tenho que achar então as reações de vertical e resultado no pino A. Então é só chamar, fazer as forças em X, forças em Y. Forças em X. Vou ter então AX menos NB seno 30. Tá? Porque é o cateto oposto aqui que é horizontal, né? Então eu vou ter que o AX é 100. Em Y eu vou ter AY menos NB cosseno 30 menos 60. Tá certo? Então daqui o Y dá 233. Pronto, já achei as duas forças, a X e a Y. Tá certo? Mais um exercício. A chave mostrada na figura é utilizada para apertar o parafuso em A. Se a chave não gira durante a aplicação manual da carga, determine o torque ou momento aplicado ao parafuso e a força da chave sobre este. Ora, se a pessoa faz a força e o parafuso não gira, é porque ele já está preso, ou, como eu diria, engastado, porque não gira mais, tá certo? Então, aqui já está 90 graus, quer dizer, já está engastado. Então aqui eu tenho um engaste, pessoal. Então eu tenho um engaste em A, duas distâncias, e aqui tem a força. Tá? Aqui foi dado um triângulo e aqui foi dado um ângulo. Então DCL é essa barra, com essas duas forças, com as distâncias, com um triangulinho aqui, com um ângulo aqui, e aqui é o engaste, 3 reações. Não pode andar em X, não pode andar em Y, e tem um momento também que não pode girar. Tá certo? Ele quer saber quanto que vale esse AX, esse AY e esse momento. Ora, é só somar. Cada equação que você somar, pessoal, já vai dando uma resposta. Então, por exemplo, em X, vai ficar AX menos 52, 513, ó, 513, mais 30 cosseno 60. Então, já acho o AX. Y. AY menos 52, 12, 13 sobre 13, menos 30, seno de 60. Já acho a Y. Soma dos momentos em A. Pessoal, veja bem, ó, quando eu somar os momentos em A, o AY e o AX não tem braço. Mas esse momento aqui já existe, ele não precisa de braço, ele já existe. Tá? Então tá aqui, ó. Tá? Chutei ele positivo. Esse cara aqui, somente as forças verticais contribuem, né? Porque a força horizontal ela vai passar em cima de A. Então esse braço, esse força vertical aqui é 52, 12, 13.
e o braço 0,3, giro horário negativo. Tá? Negativo. Essa força aqui, ó, é 30 seno, o braço é 0,7 e vai girar horário negativo. Então, ao momento deu 32,6. Tá certo? Então aqui tem as duas forças. Se quiser resultante, faz Pitágoras. E aqui está o momento que é o torque que ele fala. Tá certo? Beleza? Por exemplo, aqui eu tenho um caminhão de concreto. É realizado... o assentamento de concreto é a partir de um caminhão, é realizado com a utilização de uma calha. Aqui essa calha aqui, ó. Tá aqui a calha. Conforme mostrado na figura. Determine a força que o cilindro hidráulico, que está aqui, ó, cilindro hidráulico, e a estrutura do caminhão, está apoiado aqui, ó, exercem sobre a calha, para mantê-la na posição mostrada. A calha e o concreto nela contido, ao longo do seu comprimento, tem um peso uniforme de 35 libras por pé. Aí eu vou lá, olho a calha mais de perto, vejo que aqui tem um cilindro mesmo, e aqui deve ser algum tipo de articulação, porque a calha pode mexer, né? Girar. Então eu vou lá fazer meu modelo. Meu modelo é esse, ó. Aqui tem um cilindro. Aqui está a articulação. Meço as distâncias aqui. Aqui está o centro de massa. Tá certo? E tem o peso. O peso é 35 libras por pé. E aí eu tenho aqui quantos pés? 4, 4, 8, 16. Então o peso total é 16 vezes 35. E onde você vai colocar ele? Bem no G aqui, né? Coloca aqui no G. Pumba. Então quais são as forças que essa calha vai sentir, então? Vai ter o peso dela. Vai ter uma força aqui que o pistão vai fazer para ela, empurrando para cá, para ela subir, né? Não deixar ela cair. E tem a articulação aqui, né? Duas reações na articulação, X e Y. Então aqui está o DCL. Tá? Duas forças na articulação. A força que o pistão faz aqui. Tá certo? E aqui a força peso, 560. Aqui eu marquei as cotas todas. Marquei as cotas. Essa aqui não vai precisar, né? Marquei as cotas aqui. Tá certo? Aqui o ângulo com a vertical. O ângulo aqui com a horizontal. Distância aqui é de 2 pés. Tá certo? Então aqui está o DCL. Esse referencial está aqui. Então, a partir do DCL, eu vou resolver meu exercício. Tá? Vamos lá então. Está aqui o DCL. Vamos lá então. Como tem uma articulação, vamos somar primeiro os momentos aqui. Eu vou achar o quê? Vou achar esse FBC. Tá? Então vai ficar assim, ó. Soma dos momentos em A igual a 0. O que eu vou ter então? Esse FBC é horizontal, braço vertical. Vai gerar como? Horário, negativo. O 560, tá? O 560. Se eu fizer projeção, que é o mais fácil, né? Ó, porque aqui, esse eixo aqui está inclinado, né? O cosseno 30, tá? Esse cara aqui, o braço é 8. E gira anti-horário, positivo. O 560, seno 30, tá? O seno 30, ele é para cá aqui, ó. Tá aqui, a parte está oposta. O braço em relação aqui ao ponto de apoio é muito pequenininho, 0,25. E vai girar também anti-horário, positivo. Daqui eu faço a conta inteira que o FBC vai ficar 1975. Ó, porque tem, tá? Agora eu posso fazer a conta em x e y, tá? Vamos lá então. Primeiro, como é que eu acho o AX? Vai ficar AX menos FBC igual a 0. Então AX é igual a FBC. Tá? Depois, em Y, a Y menos o peso, igual a 0. Então a Y é igual a peso. Tá certo? Acabou. Tranquilo? Se eu tivesse somado os momentos em B, esse ponto aqui, que seria um outro ponto, isso é uma coisa que você pode fazer, se você quiser. Você fala assim, bom, resolvi. Você fala assim, será que eu acertei?
é que você faz? Soma os momentos em torno no ponto B. Se você somar os momentos no ponto B, dessas três forças, tem que dar 0. Tá? Então, por exemplo, esse no ponto B, tá? Tem o AX, que vale 1975. Em relação ao ponto B, ele vai girar horário negativo. O 560 tem o cosseno, o braço é 4 e vai girar horário positivo. O 560 é seno 30, o braço é 0,25, tá aqui, tá? E o 560 aqui da AY, o braço é 4 cosseno 30, que é esse cara aqui, e ele vai girar como? Ele vai girar anti-horário positivo. Aí você soma tudo isso aqui e vê que dá 0. Então quer dizer que você acertou. Então, esse é o método de você testar. Então, essa equação aqui de baixo é uma equação de teste, tá, pessoal? Para ver se você acertou o exercício. Se você somar um momento em outro ponto, tem que dar 0. Também. Tá? Bom, vou fazer mais um aqui. Tá aqui, ó. A barra lisa e uniforme, mostrada na figura, está sujeita a uma força e um momento conforme indicados. Ó, força, momento. Tá? Se a barra é apoiada em A através de uma parede lisa, aqui, ó, encostou aqui, em B e C por roletes, superiores e inferiores, determine as reações nessas suportes. Então, reação em A, reação no rolete B, reação no rolete C. Tá certo? Então, pessoal, aqui é bem simples. Aqui. DCL é só essa barra. Tem essa força de 300. A barra não tem peso, né? Não deu. Força de 300. Tem esse momento de 4.000. Em A tem encostado. Reação perpendicular à superfície. E no rolete, reação perpendicular à barra. Aí você pode chutar para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. Tá certo? Então ficaria assim. A força de 300. O momento de 4.000. O ponto A, a reação perpendicular. Aqui é 30 graus. E do rolete, as reações são perpendiculares à barra. Então chutou as duas para cima. Tá? Então agora eu vou resolver isso aí. Tá? Vou resolver isso aí. Então primeiro, veja bem, eu não tenho aí agora, eu não tenho o pino, né? Não tenho o pino. Então vamos começar pela equação em x, talvez, né? Então em x, o que eu tenho em x? Tenho assim, cy, linha, seno 30, by, linha, seno 30, menos ax. Olha, não posso fazer nada aqui, tá? Em y, o que eu tenho em y? Eu tenho menos 300, mais cy, linha, vezes cosseno 30, mais by, linha, cosseno 30, só. E o momento agora? Agora vamos escolher o momento para matar uma das variáveis, tá certo? Ou cy', ou by', ou ax. Tá? Escolhe para matar uma delas, tá? Então, vamos escolher o momento no ponto A. Se eu escolher o momento no ponto A, então a ax não aparece. Então, esse by', o braço é 2 e gira horário negativo. Tem esse 4.000, tem que colocar. Ele é anti-horário positivo. Esse cy', o braço é 6, gira horário negativo. E essa força de 300 aqui, ó, de 300, o braço é isso aqui, é 8 cosseno 30, é isso que essa parte do cateto aqui embaixo. Isso, 8 cosseno 30. E esse aqui vai girar anti-horário positivo. Tá aqui, ó. Tá? Ou então você pensa o seguinte, vamos projetar esse cara aqui, que é o cosseno 30, e o braço é 8. Dá uma vez. Tá? Bom, daqui eu tiro então uma outra equação, com by' e cy', só. Então esse sistema aqui, pessoal, deu um sisteminha com 3 equações e 3 incógnitas, que é muito raro de acontecer. Quer dizer, a última equação tem 2 incógnitas. Então qual é o método?
Por exemplo, eu isolo aqui o BY', em função do CY'. Aí coloco aqui e coloco aqui. Aí eu fico com um sisteminha então de duas equações, e duas incógnitas, que seria o AX e o CY'. Tá? Ah não, aqui já vai dar para eliminar. Ó. Essas duas equações aqui então, ó, são duas equações com duas incógnitas, né? CY' e BY'. Então resolvo essas duas. Aí, de posse dessas duas respostas, eu venho aqui na equação de x e eu acho o AX. Então é isso que eu faço. Resolvo esse sisteminha aqui. Encontro BY' menos 1000, quer dizer que está errado, né? É para baixo. E o CY' 1346. Coloco ali em cima e encontro que o AX é 173. Tá certo? Então a resposta seria o AX 173, então é para cá mesmo. Tá certo o sentido? O BY' 1000 para baixo, né? Não para cima, para baixo, 1000 para baixo. E o CY' é 1.85 para cima, deu positivo, então para cima, tá certo? Bom, então agora, vamos mais um exercício aqui. Ó. Esse cara aqui é uma rampa de um caminhão que tem um trator, né? Carrega um trator, então o trator desce pela rampa. Tem aqui ó, duas cordas que prendem a rampa, tá certo? Essa rampa uniforme tem um peso mais ou menos de 400 libras e é rotulada a estrutura do caminhão. Pessoal, quando eu falar rotulada, essa é uma palavra mágica, tá? Rotulada é a mesma coisa que pino, tá? Rótula é um pino. Eu vou usar depois muitas vezes a palavra rótula. Rótula quer dizer pino ou articulação, tá? Rotulado aqui em dois pinos aqui, um em cada lado, tá? Tem dois cabos aqui que mantêm a posição. Determinar a tração nos cabos. Tá? Então eu faço um modelo, acho a tração, depois divido por dois, né, que são dois cabos. Tá? Então eu tenho que ir lá e fazer as medidas de distâncias. Me foi lá medir as distâncias. Aqui está o cabo, medir o ângulo, medir aqui a distância do ponto B, calculei o G aqui, tá certo? Aqui está o 30 graus. Então o peso aqui de 400 libras vai bem no ponto G para baixo aqui, tá? Quais são as forças que agem no corpo? Então tem essa força de 400, tem a tração no cabo aqui que puxa e tem duas reações do pino A aqui, tá certo? Então fica assim, tá? Duas reações do pino a força para baixo de 400 e a tração aqui. E mais tudo que precisa fazer o DCL, né? As distâncias, os ângulos, tá certo? Isso aqui não precisaria desenhar, tá? Isso aqui não precisaria desenhar. E aqui então, ele fez esse desenho aqui porque ele fala o seguinte, olha, eu posso fazer um momento em qualquer ponto da linha do T aqui, por exemplo. Posso calcular os momentos nesse ponto C. Só que eu não sei essa distância aqui, né? Tá certo? Mas tudo bem, então. Como é base nesse DCL, vamos fazer as equações. Então, como eu tenho uma articulação, vou somar primeiro aqui. Então, soma das forças dos momentos em A dá zero. Então vai ficar assim, ó. O T seno 20, bom, o T cosseno 20, essa força horizontal, o braço vertical. O braço vertical seria 7 seno 30. Tá? Depois o T seno 20, que é a força vertical, aqui ó, o braço seria o cosseno, 7 cosseno 30. A força peso também é vertical, o braço seria quanto? 5 cosseno 30. Tá? 400. Então daqui eu tiro que o T vale quanto? T vale 1425. Tá certo? Sabendo o T agora, eu posso calcular as reações em x e y. Então vamos pegar primeiro de x. Como ele pediu só alteração, acabou o exercício aqui, né? Mas se você fizer a reação em x e y, você vai encontrar que o x vale 1339 e o y vale 887. Tá? Beleza? Então, pessoal, você vê que isso aqui é um tema que precisa de muita prática, tá? A prática leva você a ter técnica, beleza? Então, eu noto que muitos alunos, muitos mesmo, não têm nenhuma técnica, tá? A técnica só vem com a prática, tá certo? Então, se você não tem prática, você não tem técnica.
Quando você não tem técnica, você vai demorar muito para fazer um exercício, porque você não tem aquela traquejo, né? O que o pessoal chama de traquejo é a técnica, que só vem com a prática, tá? Infelizmente, pessoal, não existe outro método, tá? Se tivesse outro método de aprender, eu seria o primeiro voluntário, tá? Primeiro voluntário, tá? Não existe o mundo de Matrix, né? Que você coloca um negócio na cabeça e fala assim, carregar programa de Kung Fu, aí você sai lutando com Kung Fu, que nem um faixa preta. Isso não existe. Aprender Kung Fu demora 20 anos para ter uma faixa preta. Então, não existe outro método de aprender a não ser sentar a bunda na cadeira e fazer, estudar, ganhar técnica, tá? Qualquer profissional que ganha vida com uma profissão tem que ter a técnica da profissão, tá? Então, por exemplo, você pega um pianista, o cara toca uma sinfonia, o cara tem a técnica. Ou toca um jazz, tem a técnica, porque tem muita prática, tá? Assim também é o engenheiro. O engenheiro tem que ter a técnica, né? Tem que saber cálculo, tem que saber física, tem que saber fazer as coisas. Então isso sem a prática, sem fazer exercício, não aparece. Isso não surge do nada, né? Infelizmente não vai aparecer isso, você tem que fazer, tá certo? Então, eu sugiro que vocês estudem, façam a lista. Essa lista é um pouco maior, vocês vão estar de férias mesmo, aproveita aí um tempinho livre para fazer, tá certo? Não é férias, é um recesso, tá? Espero que você tenha gostado. Boas festas, tudo de bom para vocês e nos vemos no ano que vem. Um abraço.